Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área! E como sempre, eu não estou sozinho! Olha quem está aqui comigo, é o Paulo! Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Belezinha, né? Então, meus queridos, aqui com essa aula do 8º ano de língua portuguesa. Corre lá que dá tempo de você pegar seu caderno, sua caneta e seu lápis. Bora lá, hein? Tem que ser rápido, hein? Foi lá. Ah, já tá aí? Beleza. É isso aí, meu querido, minha querida. Vamos ver então qual que é, ou melhor, quais são os nossos objetivos de hoje, desta aula? Tá lá. Nós vamos ler e reconhecer os elementos de uma resenha e produzir uma resenha crítica. É isso que a gente vai trabalhar na aula, então, com resenha. E agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha, eu gosto muito de ler sobre isso. Mitologia grega. Você gosta? Hein? Você gosta de mitologia grega? Ah, eu acho legal. Então vamos falar sobre Zeus. Aqui nós temos a Medusa e vários outros, Afrodite. Todos esses aí que a gente pode conversar. Eu acho muito legal. Então, mitologia grega é o estudo das narrativas relacionadas com os mitos dos gregos antigos e dos seus significados. Os mitos gregos ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e de outras criaturas mitológicas. Ela tem exercido uma importante influência na cultura e nas artes da literatura ocidental. Esse texto aí, então, foi retirado da Wikipédia, adaptado um pouquinho, mas aí isso que é a literatura, né? A mitologia grega. Mas vem cá, a gente ia falar de resenha? Por que o professor está falando de mitologia grega? Chegaremos lá agora lá então, né? Vamos ler o trecho de uma resenha, daqui a pouquinho, de uma obra, né? De uma série de desenhos, né? Que tem a ver com a mitologia grega. Olha aqui, vocês conhecem a letra que está aqui? Não conhece? Então vem aqui que eu vou relembrar para você. Olha lá, tá vendo que tá chegando? É o mico. Lá vai o professor pagar mico. Ui, lá vai. Faça elevar o cosmo do seu coração, todo o mal combater, despertar o poder. Se conhece? Não? Você conhece, ele não conhecia, viu? Mas aqui vamos falar sobre isso, os Cavaleiros do Zodíaco. Show, né? Adoro assistir os Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver uma resenha, então, sobre eles? Observe um pouquinho aqui, então, bora lá, foca no site que eu vou explicar para vocês. Então, aqui nós temos a tela, o Metagaláxia, que é um site que está na internet, enfim. Ali em cima, então, nós temos de onde foi retirada a resenha. Dentro do Metagaláxia tem uma seção que é de anime e mangá. Então, essa seção vai discutir somente os desenhos, né, e as histórias em quadrinhos, só que elas são orientais, por isso tem esse nome. Aí nós temos o título da resenha, Cavaleiros do Zodíaco, Netflix, resenha. Aí vem um subtítulo, a releitura dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix deixa boas impressões nessa primeira temporada. Logo abaixo do subtítulo, nós temos o autor. Quem que é? É o André Beccioli e ela foi publicada em julho, 21 de julho em 2019. Quando que começa? Olha aqui embaixo que interessante. Os dados técnicos. Então, a exibição original foi feita em 19 de julho de 2019. O título original é Knights of Zodíaco Senseiya. Estúdio Netflix com a Toei Animation. E são 6 episódios na primeira temporada. Todos esses dados a gente consegue observar, então, na parte inicial da resenha lá no site. Sempre importante saber onde ela está, como que ela foi feita, por quem essa resenha foi feita. Bom, vamos ler então a resenha? Olha lá, tá na tela.
Os Cavaleiros do Zodíaco Netflix fizeram barulho antes mesmo de seu lançamento. Ao divulgarem as primeiras imagens, pôsteres, muitos fãs das antigas ficaram receosos por conta da animação ser em computação gráfica e não em 2D. Mas a Netflix tem sido um dos nomes mais fortes no que tange a entretenimento nos tempos atuais. Então, mesmo com um pouco de desconfiança, vale dar uma chance a essa nova adaptação dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix? Acreditamos que sim. Vamos à resenha. A primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix tem 6 episódios, que é uma agradável surpresa. Pelos próprios trailers já sabíamos que mudanças seriam inevitáveis, até porque não faria muito sentido apenas transpor tudo o que já vimos. Algumas mudanças precisariam ser feitas, tanto na história quanto no contexto. Esse aqui é o início da nossa resenha que nós iremos estudar para depois eu fazer a proposição de você escrever uma resenha. Então, vocês conseguiram perceber esse início? Ele fala dos Cavaleiros do Zodíaco antigo que passava e ele começa a mostrar para nós que os fãs antigos, os fãs mais velhos, eles ficaram receosos. Por que ficaram receosos? Porque eles queriam saber, mas como é que vai ser essa nova animação? Primeiro, porque antes era em 2D, agora ela vem com uma computação gráfica, quase um 3D ali, né? Então, você vê que a história, ela tem uma imagem diferente da anterior. E é isso que ele está falando, que está demonstrando um pouco de receio. Mas logo em seguida, ele vem perguntando, e aí, será que ela é boa? Será que vai ser legal? E ele já se posiciona, sim, vale a pena, é boa. E ele fala que é satisfatória a série, e esses 6 primeiros episódios são legais. E ele termina essa primeira parte da resenha falando que, óbvio, que iria modificar a história um pouquinho, mas a base dela está lá, mas tem que modificar, atualizar. Belezinha? Daqui a pouco a gente continua a resenha, porque agora vem pra gente aí fazer uma pequena atividade. Bora lá acompanhar qual atividade que nós iremos fazer? Então, atividade 1. Pela leitura desenvolvida até aqui, responda as perguntas a seguir. 4 questõezinhas para vocês desenvolverem aí. Primeira, qual é o público leitor do texto? Então, para quem quer definir, para quem que vai ler esse texto? Quem que ele é dirigido? Qual é a linguagem utilizada nesse texto? Então, a linguagem ela é mais objetiva, ela é subjetiva. Qual é a estrutura do texto? Lembram lá o que nós já lemos até agora, o que vi agora há pouco? E onde o texto circulou? Moçadinha, gente boa, eu vou ficando por aqui enquanto você escreve aí. Vai lá que eu aguardo você.
E aí, meu querido, e aí, minha querida? Já elevaram o seu Cosmo? Não, não era isso, né? Não era para levar o Cosmo. Opa, estou embalado aqui. Já fizeram a atividade? Vamos corrigir então lá? Me acompanhe ali na correção das 4 questões que ficaram para vocês fazerem. Então, qual é o público leitor desse texto? São os leitores do site, né? Normalmente são jovens, mas pode ser adulto, enfim, qualquer um que acesse este site. E a linguagem utilizada? Ela é simples, ela é direta, ela é objetiva. Então ela não pode ser muito complexa para atingir o seu público. A estrutura do texto. Então o texto tem título, subtítulo, corpo da resenha. Além disso aí, vocês vão pensar lá que aparece, não está na estrutura, mas aparece o autor, a data, né, da resenha. E onde que o texto circulou, para onde ele foi feito? Para a internet. Então, perceba, essas 4 questõezinhas são muito tranquilas, é só observar durante a nossa aula aqui, prestar atenção. Tudo que aparece nos exercícios já apareceu antes, né? Então fique atento, fique atenta. Bom, vamos continuar a nossa resenha? Vamos continuar a leitura? Vamos ver se finalmente o autor da resenha fala que bate o martelo. Não, ela é boa. Vamos ver se aparece alguma coisa de diferente, que ele falou que mudou. O que será que mudou? Vejam lá. O começo funciona muito bem, mostrando principalmente a origem de Seiya, né? O Saint Seiya. E conforme a trama avança, os demais cavaleiros de bronze vão aparecendo. Apesar da nova roupagem e algumas mudanças na trama, a origem e os treinamentos dos cavaleiros respeitam bem a obra original. A mudança mais drástica é, sem dúvida alguma, quanto ao Cavaleiro de Andrômeda. No original temos Shun, e aqui ele foi substituída pela personagem Shaun. A ressalva fica por conta dela ser igual ao Shun, tanto em personalidade quanto em golpes. Seria bacana, sim, adicionar uma personagem feminina ao grupo principal, mas isso se uma personagem totalmente nova fosse criada do zero, usando outra constelação. Mas isso, é claro, parte de uma ótica de alguém que conhece a obra original de longa data. Quem for assistir agora pela primeira vez, com certeza vai gostar muito da personagem, pois é bem importante e presente no decorrer dos 6 episódios. Apesar das mudanças, a nova releitura de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix mantém bem a essência da obra para quem já a conhece. Mas sem dúvida, essa adaptação é voltada principalmente para um público mais jovem e que talvez nunca tenha ouvido falar de Cavaleiros do Zodíaco. Esse é um dos animes mais importantes no cenário brasileiro. Em suma, vá de coração aberto e pode ser que você se divirta. É uma releitura digna e muito interessante. Então você viu? Acompanhou a resenha ali até o finalzinho? Perceba então que, de maneira geral, ele fala positivamente da obra, né? Ele não fala questões, não termina falando que você não deve assistir, que é negativo. Ele faz, como no próprio texto ele escreve, ressalvas, né? Ressalvas do Shun, do Cavaleiro de Andrômeda Shun, ter sido trocado pela Shaun, né? E qual que é o problema disso? Para ele não seria nada se fosse uma outra constelação, se tivesse diferença nas personagens. Elas são iguais, né, em tudo que que representa o Shun ali. Depois ele fala que talvez você se divirta, porque é para a nova geração. Quem é da antiga geração, que conhece, fica meio assim. Mas ele finaliza falando que é uma releitura digna e muito interessante. Olha, se você vai assistir ou não, eu não sei, mas eu recomendo, né? Cavaleiros do Zodíaco beleza, né? Bora lá então continuar? Agora, vamos para a atividade número 2. Observem, eu vou fazer a leitura. Vamos lá para o slide. Leia, a mudança mais drástica é sem dúvida alguma quanto ao Cavaleiro de Andrômeda. No original temos Shun e aqui ele foi substituído pela personagem Shaun. A ressalva fica por conta dela ser igual ao Shun, tanto em personalidade quanto em golpes. Seria bacana sim adicionar uma personagem feminina ao grupo principal, mas isso se uma personagem totalmente nova fosse criada do zero.
Por esse trecho, qual é a apreciação que o autor fez em relação à alteração nas personagens? Gente, se você estava ligado no que eu falei agora há pouco, estava ligado na aula, você já tem a resposta, né? Pense um pouquinho aí e nesse meio tempo eu fico aqui aguardando e você fazendo aí. Vai lá, vai. Já responderam? Claro, né? É óbvio que já respondi, professor. Você é rápido e percebe facilmente a resposta. Bom, se você prestou atenção bem certinho na nossa aula, que eu disse agora há pouco, você já sabe a resposta. Vamos lá então conferir se ela está parecida com a sua? Bora lá para o slide, acompanhando lá. Então, por esse trecho, qual é a apreciação que o autor fez em relação à alteração nas personagens? Então, o autor não se mostra satisfeito. Para ele, seria bom a inclusão de uma personagem nova, não a troca de um gênero de um já existente, né? Então, como vocês perceberam, eu espero que você tenha acertado aí em casa, mas o autor ele não fica muito faceiro não fica muito feliz com isso não. Observem aqui, ó, esta é a Shaun, que entrou no lugar do Shun. Veja que os traços, né, dessa nova série aqui em 3D é muito diferente da série original. Belezinha? Agora, lembra o nosso tema da aula? Não é só leitura de resenha. A gente leu e interpretou uma. Agora você vai organizar uma e vai produzir a sua resenha. Vamos acompanhar então? Porque assim, resenha eu não posso produzir do nada, nenhum texto. Eu vou produzir, eu começo a escrever. Precisa o quê? Planejamento. E eu vou mostrar alguns passos para auxiliar você nesse planejamento. Precisa ser idêntico? Não, você pode fazer alguma outra de outro modo. Mas aqui é uma facilitação para você. Bora lá, bora para o slide então. Como produzir uma resenha? Busque um filme ou série a que você já tenha assistido e pesquise sobre os seus dados técnicos.
Siga os passos a seguir e elabore uma resenha crítica para ser publicada em um site especializado em resenhas de filmes, desenhos e séries, focado no público jovem. Então aqui você já tem uma série de informações para auxiliar na sua resenha. Bora lá então ver quais são esses passos. Então aqui os passos. Primeiro é o planejamento. No planejamento você vai buscar as informações gerais, né? Então aqui estão os fatos, aquilo que efetivamente é na obra. Então primeiro você vai registrar lá, qual é a ficha técnica do filme? Quem é o diretor? Pode ser série também, não tem problema. Desenho, né? Quem é o diretor? Quando que ele foi feito? Como é que ele é? Enfim, ficha técnica. Qual é o tema central do filme? O que ele aborda? Qual é o enredo? A história do filme? Como são os personagens, o cenário e outros elementos da narrativa presentes no filme? Tudo isso aqui, então, esses primeiros passos aqui que você vai ter, que é o planejamento, vai coletar as informações gerais, você não vai necessariamente usar tudo na sua resenha. Não precisa usar todas essas informações. Então, mas é interessante que você tenha para você poder escolher. Não é se eu vou usar, essa não, o que é principal no seu texto, né? Bom, acabou aí, professor? Não! Bora lá para o slide que nós temos continuação. O planejamento agora em relação à apreciação. Enquanto antes nós tínhamos os fatos, agora temos a opinião. Então, do modo geral, o que você achou do filme? É legal, não é legal, né? Porque os leitores deveriam não assistir o filme. Então, leitores ou as pessoas que estão assistindo, por que tem que assistir? Sobre atuação, cenário e enredo. Há alguma crítica? Então isso, atuação você vai ter lá se forem atores mesmo. Se for desenho, você não vai ter atuação. Quando a temática escolhida há algum desacordo ou elogio, é nesse ponto aqui que você vai, na sua resenha, demonstrar a sua opinião. No primeiro ponto você organiza os fatos, agora é a sua opinião. O que você vai debater e discutir em relação a isso? Terminou? Não! Bora lá! Continuar então os passos e como fazer uma resenha. Pro slide. Agora vamos finalmente à escrita. Não esqueça da estrutura do texto. Então comece por um rascunho. Você nunca vai começar pelo texto final, né? Tem que ter mais de uma versão. Escreva seguindo a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. De tudo que você planejou e pesquisou, selecione as informações principais. Após a escrita do rascunho, releia. E, se necessário for, reescreva o que não estiver bom. Então, meu querido e minha querida, nesse momento aqui que você vai organizar a escrita, você buscou os dados, buscou os fatos, organizou a sua opinião. E agora você vai começar a escrever. Como eu disse, rascunho, moçada, rascunho. Ali no rascunho você pode rabiscar, vir, voltar, tirar trechos, adicionar trechos. Depois que terminou o rascunho, você vai passar limpo. Então, no rascunho você tem que pensar isso. E não esqueça, é um texto argumentativo, então precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você precisa ter essas características dentro do seu texto, né? E depois de escrever, aí sim você vai reler, vai organizar e vai fazer o quê? Colocar no definitivo. Bora lá então ver como que vai ser isso? Vamos para o slide. Terminou o seu texto, você vai fazer a revisão dele. Verifique se o teu texto está adequado ao gênero. Será que ele é uma resenha mesmo? Será que não é? Será que é um artigo de opinião? A linguagem está adaptada ao público desejado? Há um resumo e uma apreciação crítica da obra? Então, meu querido e minha querida, é nesse ponto que você vai estar terminado o teu texto. Ainda no rascunho, hein? Você vai ler, é uma resenha, tá bom, não tá, o que eu vou alterar aqui? Será que o público que eu estou escrevendo vai entender? Lembre-se que a proposta é um público jovem, é um público igual a você, igual a mim. Não, eu não sou mais jovem, infelizmente. Mas é um público jovem, não é um público dos adultos, não é para idoso. Então você vai fazer para esse público, a linguagem tem que ser adaptada a ele. Perceba se você resumiu a obra, ou seja, colocou um pedacinho dela, e também se você fez a apreciação crítica, o seu ponto de vista. Belezinha? Anotou tudo isso? Boa!
Então agora você vai escrever e organizar o seu texto aí. Você pode procurar também umas resenhas lá na plataforma, né, da Redação Paraná também, ali tem possibilidades de você escrever outros textos. Bom, e aí? Então eu adorei essa aula e agora vamos retomar o que nós conversamos durante essa aula. Bora para o slide lá então. Nesta aula lemos e interpretamos uma resenha. Planejamos a escrita de uma resenha de um filme, série ou desenho. É que você vai escolher. Meus queridos e minhas queridas, eu fico por aqui, vocês vão ficando por aí e tchau, tchau, tchau!